Qual exercício realmente constrói mais glúteo? Elevação pélvica ou agachamento? Essa discussão virou quase uma guerra aqui dentro da musculação, né? Tem gente de um lado dizendo que o agachamento é rei absoluto e tem gente do outro lado aqui dizendo que a elevação é muito superior. Mas hoje eu vou te falar a verdade baseada não só nos estudos, mas também principalmente na prática como treinador na sala de musculação, onde de fato eu vejo alunos reais tendo bons resultados fazendo ambos desses exercícios. E eu já vou adiantar aqui uma coisa: a maioria das pessoas compara esses exercícios da forma totalmente errada e equivocada. Hoje a internet simplifica muito as coisas. Ou o exercício presta, ou o exercício ele não presta. Ou é o melhor exercício do mundo, ou virou inútil. E não é bem assim. Só que quando a gente vai levar o pé da letra, não é realmente assim que funcionam as coisas. E quando a gente fala de glúteo, biomecânica, hipertrofia e resultado estético, existem vários fatores envolvidos aí nesse jogo. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o que muda entre esses dois exercícios, qual ativa mais glúteo, qual pode gerar mais hipertrofia e quando você vai usar entre um desses dois. E detalhe, às vezes você está fazendo os dois de forma totalmente errada. O primeiro ponto aqui muito importante é você buscar entender que o agachamento não só trabalha o glúteo, entendeu? Muita gente fala que o agachamento é como se fosse exclusivamente só para glúteo, mas ele é um exercício extremamente global. No agachamento você trabalha quadríceps, glúteo, posterior, core, melhora a sua estabilidade, ajuda a melhorar a sua coordenação motora e melhora a sua força no geral. E dependendo da execução, você pode até jogar mais estímulo para o glúteo ou para o quadríceps. Por exemplo, quando você faz o agachamento até 90 graus ali, quando você não quebra a paralela, quando você não agacha muito profundo, você acaba tendo uma solicitação maior para quadríceps e um pouco menos para glúteo. Então, se você tentar jogar mais o teu joelho para frente durante o agachamento, tu consegue solicitar mais o teu quadríceps. Ou quando você agacha profundo, quebrando a paralela, passando ali de 90 graus, você consegue ter uma solicitação maior de glúteo. Então, de fato, o agachamento em si, ele também é uma característica muito importante e ele gera muita tensão no alongamento do glúteo. Ou seja, o ponto de maior tensão é quando o glúteo está alongado no agachamento, que é lá no final do agachamento livre. E isso é algo extremamente interessante para gerar hipertrofia, gerar o máximo de tensão mecânica, quando o glúteo em si está no máximo alongamento. Ou seja, o maior ponto de dificuldade no agachamento livre é quando você agacha que chega lá embaixo no agachamento, é quando exatamente o glúteo está completamente alongado. E além disso, ele é um exercício muito mais funcional e global para o nosso corpo, porque a gente agacha para ir na privada, agacha, senta no sofá para assistir a TV, por exemplo, senta, vai agachar ali para almoçar. Então o agachamento em si está praticamente envolvido no nosso dia a dia. Então o agachamento livre, de fato, ele está incluso em todas as nossas atividades do dia a dia. Então é um exercício muito funcional, entendeu? Então o agachamento, ele é muito bom. Agora, quando a gente vai para a elevação pélvica, a proposta muda completamente. A elevação pélvica é um exercício muito mais específico para o glúteo, ou seja, trabalha de maneira mais isolada para o glúteo. Quanto ao agachamento livre, é um exercício que engloba outras musculaturas. É um exercício mais multifuncional, que tem um trabalho mais completo de outras musculaturas. Já a elevação pélvica é um exercício mais isolado, que trabalha mais o glúteo de maneira específica ali. Ela consegue gerar mais ativação muito grande no pico de contração máxima, ou seja, quando você sobe o quadril que chega lá em cima na elevação pélvica. Então ali é o maior momento de dificuldade, é o maior pico de contração ali no final do movimento, quando chega lá em cima na elevação pélvica. E é por isso que muita gente sente mais o glúteo trabalhando nela de fato, porque ele é um exercício mais isolado, como eu falei anteriormente. E muita gente faz o agachamento e sente mais o quadríceps. Outras pessoas fazem a elevação pélvica e sentem mais o glúteo queimando. Então é algo muito individual, entendeu? De pessoa para pessoa. E isso acontece justamente porque ela facilita mais a conexão mental entre mente e músculo. Então a elevação pélvica ela facilita muito por esse lado. Além disso, ela é excelente para quem quer dar uma projeção maior no glúteo, ou seja, quer dar aquele volume maior no glúteo de fato. Então a elevação pélvica é muito bom nesse sentido. Agora aqui está a diferença principal que pouca gente explica para vocês. O agachamento ele gera tensão no glúteo enquanto ele está em maior alongamento ali, lá no final do agachamento lá embaixo.
Já a elevação pélvica, ela gera mais tensão muscular no pico de contração maior lá em cima, no final do movimento. E isso muda completamente o estímulo muscular. No agachamento, o glúteo trabalha muito forte lá embaixo no final do agachamento. Já na elevação pélvica, o glúteo trabalha muito forte lá em cima no final da elevação pélvica. Então, não é que um substitui o outro. Na verdade, eles podem se complementar muito bem junto no mesmo treino, ou até em treinos diferentes. E aqui vem a pergunta que todo mundo quer saber de fato. Qual constrói mais glúteo? A minha resposta é depende. Tem gente que nasceu biomecanicamente muito boa para agachar, agacha muito profundo, o joelho vai muito para frente, consegue solicitar muito o quadríceps. E tem gente que sente absurdamente o glúteo no agachamento também, mas tem pessoas que agacham anos e o quadríceps domina tudo, não sente nada de glúteo. Enquanto outras pessoas conseguem executar a elevação pélvica e conseguem sentir o glúteo de maneira muito mais fácil. Então não existe uma resposta universal. A individualidade conta muito. Então, quando você vai para esse contexto da musculação, você tem que levar muito a individualidade biológica de cada praticante. Tem praticante que consegue ter uma biomecanicamente favorável para agachamento, tem um fêmur menor, consegue agachar profundo, com o tronco totalmente ereto ali, tem uma boa profundidade de agachamento e sente muito bem o glúteo. Outras pessoas nem tanto. Então, a individualidade biológica conta muito de indivíduo para indivíduo. Então, cabe se analisar qual exercício se adequa mais, tanto para a questão de individualidade biológica, quanto também para o objetivo específico daquela pessoa. Se aquela pessoa quer desenvolver mais glúteo, coloca a elevação pélvica, por exemplo. Se aquela pessoa quer desenvolver mais quadríceps, vamos analisar o padrão de agachamento dela. Vamos ver se ela tem mais flexibilidade para agachar bem, profundo. Ou a gente pode botar ela para fazer numa máquina de agachamento, por exemplo. Enfim, é um contexto a ser analisado. E aqui entra um erro gigantesco demais que a maioria das pessoas acaba cometendo. Muita gente fala que agachamento não pega glúteo. Mas na maioria das vezes não é o exercício, é a execução. Às vezes a pessoa usa carga demais e acaba fazendo um movimento incompleto, não tem amplitude no movimento, desce pouco ali, faz um movimento parcial, não tem uma boa mobilidade de tornozelo, de quadril para conseguir explorar o máximo de amplitude. Outras pessoas, ao agachar, acabam jogando tudo a ativação para o quadríceps, perde estabilidade na maioria das vezes, ou nem sabe nem ativar o glúteo direito no agachamento. Então o problema muitas vezes não está no exercício, mas está como ele está sendo feito e realizado e executado na sala de musculação. E eu, como treinador, eu vejo muito isso direto na academia. As pessoas acabam pecando nesses pontos, tanto na execução, quanto na amplitude de movimento, carga, cadência de movimento. Às vezes as pessoas fazem um movimento muito rápido e não conseguem ter essa conexão neural entre mente e músculo, e principalmente no treino de glúteo, né? O treino de glúteo, ali você precisa ter essa conexão neural entre mente e músculo. Você tem que fazer um movimento mais controlado, cadenciado, para você se conectar entre mente e músculo. Isso se pode tomar como regra, por assim dizer, quando você é mais iniciante, intermediário, está começando a pegar ali a forma de realização do movimento. Então você precisa ter essa cautela ali para se conectar. Qual músculo eu vou trabalhar aqui nesse exercício? Na elevação pélvica, vou trabalhar o glúteo, então eu tenho que sentir o glúteo. Eu tenho que se conectar e contrair o glúteo durante a subida da elevação pélvica. Porque é durante a subida da elevação pélvica que você consegue contrair o glúteo ali e você precisa apertar um contra o outro, aplicando a força no calcanhar ali para subir o quadril para cima na elevação pélvica, você ter essa contração mais efetiva, entende? Então, essa cadência de movimento você vai utilizar mais quando você está iniciando e é uma pessoa mais intermediária. Então, tudo isso é levado em consideração quando você vai ter uma boa execução do exercício para ter bons resultados, tanto no seu glúteo quanto no seu quadríceps. Um dos erros muito comuns que as pessoas cometem agora é o realizar a elevação pélvica, que também é extremamente mal executada, que as pessoas acabam cometendo alguns desses erros. Muita gente acaba transformando ela no exercício de lombar, acaba sentindo muito do lombar, acaba sentindo mais o posterior de coxa ou mais o quadríceps, e porque muita gente coloca uma carga absurda e perde totalmente o controle da execução. Outros erros muito comuns que as pessoas cometem é subir muito rápido demais, não consegue dar tempo de ter essa concentração neural entre mente e músculo para se conectar no músculo que vai trabalhar, não controlar a descida do movimento,
as pessoas acabam não travando o glúteo no topo do movimento, ou seja, faz aquele pico de contração, subir e segurar um pouquinho em cima. Porque quando você sobe a elevação pélvica muito rápido e desce rápido, você não dá tempo de ter aquela concentração neural e não dá tempo de se conectar para contrair o glúteo durante a subida do movimento. Então, travar o glúteo no topo do movimento de elevação pélvica é muito importante para você aumentar essa concentração neural entre mente e músculo e conseguir ativar melhor o teu glúteo. Não que ativação muscular é sinônimo para hipertrofia, entendeu? Hipertrofia envolve outros fatores aí para que ela aconteça, mas você conseguir se concentrar entre mente e músculo já é um parâmetro que você está conseguindo trabalhar o glúteo de maneira efetiva. Outro ponto muito importante que as pessoas erram na elevação pélvica é a posição errada dos pés. As pessoas acabam tendo o pé muito para frente ou o pé muito para trás e isso acaba sentindo mais quadríceps ou mais posterior de coxa e acaba não sentindo o glúteo no final das contas. Outro ponto, amplitude ruim. As pessoas socam peso na elevação pélvica e acabam fazendo amplitude de movimento parcial. Acaba tendo amplitude muito ruim. Então, de fato, não adianta fazer o exercício da moda se você executa o exercício de maneira errada. Você não vai ter o resultado satisfatório. Hoje, atualmente, existem estudos mostrando alta ativação de glúteo na elevação pélvica. Isso fez muita gente concluir que, automaticamente, a elevação pélvica seria superior ao agachamento. Mas ativação muscular não significa automaticamente hipertrofia, como falei anteriormente para vocês. Então, sentir mais a musculatura não é sinônimo de hipertrofia, entendeu? Porque a hipertrofia depende de tensão mecânica, progressão de carga, o volume de treino ali por grupamento muscular, a recuperação. Tá indo legal? Tá dormindo bem? Então isso influencia na hipertrofia muscular. E a execução desse exercício? Tá a execução boa ou a execução lixo? E outra coisa muito importante é que a ciência, ela ajuda muito. Mas a prática também importa bastante, entendeu? Então não é só teoria, tem que ter a prática também. Porque no final das contas, o resultado acontece no corpo real. Então, é algo que você estuda na teoria e aplica na prática para ver o resultado realmente vir e aparecer no seu corpo esteticamente. Então, muitas das vezes, você estuda uma coisa, mas quando você coloca na prática, o resultado, às vezes, acaba não saindo como esperado. Então, eu como treinador, eu preciso aplicar em mim e depois aplicar nos meus alunos. Ou, possivelmente, eu posso estar testando ali, começar a entender o organismo desse aluno, entender como é que é a reação daquele treino para aquele aluno, daquele exercício, para eu buscar corroborar ali o que é mais benéfico para ele naquele primeiro momento. Então, às vezes na teoria é muito bonitinho, só que quando você traz para a prática, a coisa é totalmente diferente, entendeu? Então, é muito bom esse campo de batalha, que a gente começa a sobreentender ali a individualidade biológica de cada praticante, entendeu? Então, nem tudo é receita de bolo. Ah, funcionou para fulano, vai funcionar para ciclano. Não, tem que ter essa análise técnica ali, análise prática também do treinador, para entender o que é melhor para você ali naquele primeiro momento. E a internet adora, de fato, trazer extremos. Ou o exercício é mágico, ou o exercício virou inútil. E isso cria uma rivalidade desnecessária aqui no meio da internet. Você vê vídeos falando aí, pare de agachar. O hip thrust é inútil, que é a elevação pélvica. Esse exercício aqui mata o seu ganho de glúteo. Mas de fato a musculação não é bem assim que funciona. Tem que ser treinamento de maneira inteligente e de maneira estratégica ali para analisar cada contexto de cada aluno. Então é algo muito individual de pessoa para pessoa. Na prática em si, eu uso os dois exercícios. Dependendo muito do aluno, eu priorizo mais um do que o outro. E se a pessoa quer desenvolver de maneira global ali, o agachamento é extremamente importante. Agora, se o foco máximo é desenvolver o glúteo, a elevação pélvica entra muito forte aí nessa questão. Muitas das vezes a combinação dos dois gera o melhor resultado. Então, no final, qual é o melhor? A verdade é, não existe o exercício campeão absoluto. O melhor exercício é aquele que faz sentido no seu corpo, no seu momento, ou até mesmo aquele exercício que faz sentido para o teu objetivo naquele primeiro momento. Eu quero desenvolver mais glúteo. Vou fazer uma elevação pélvica. Não, eu quero desenvolver glúteo e também quadríceps. Eu vou colocar o agachamento livre no meu treino, porque ele tanto trabalha quadríceps como trabalha glúteo. E detalhe, o agachamento livre, como a gente viu anteriormente, a gente falou bastante aqui, o agachamento livre, ele trabalha mais uma parte específica do glúteo, entendeu? É onde entra aquela questão de hipertrofia regional. Hipertrofia regional significa que o glúteo em si, ele tem várias partes. Tem a parte proximal, a parte medial e a parte distal. Já na elevação pélvica, por exemplo, o glúteo é trabalhado de maneira mais medial para distal. Já no agachamento livre, trabalha ali mais
numa forma mais ampla ali do glúteo, porque o ponto de maior dificuldade é o momento de maior alongamento do glúteo. Então você vê que um exercício complementa o outro, entende? Então cabe você analisar qual exercício faz mais sentido ali naquele momento específico que você está ali do teu objetivo que você deseja alcançar no seu físico. Então, se o meu objetivo ali, no primeiro momento, é desenvolver mais glúteo, vou fazer essa estratégia aqui, vou colocar a elevação pélvica. Ah, não, Pedro, eu quero desenvolver o meu glúteo num aspecto mais 3D. Então, como eu entendi agora ao ver o seu vídeo, vi que a elevação pélvica trabalha mais a parte específica e o agachamento já trabalha outra parte do glúteo, então eu vou incluir os dois. Por que não incluir os dois? Não precisa ter essa guerra aí, dizer, ah não, a elevação pélvica é inútil, o melhor agachamento. Não, o melhor é a elevação pélvica, o agachamento não presta. Não, um complementa o outro, gente. A gente precisa analisar, de fato, qual exercício faz mais sentido no teu objetivo atual. Então vamos entender isso. É onde entra a questão de individualidade biológica de cada pessoa. E de fato você precisa entender qual exercício faz mais sentido para o seu corpo e para o teu objetivo, como eu falei para vocês. Então você precisa analisar qual exercício desses dois tu consegue executar bem, tu consegue ter uma boa amplitude, tu consegue explorar mais mobilidade, tu consegue ter uma facilidade melhor nele, mas se você não tem uma boa facilidade de executar ele, trabalha sua mobilidade, trabalha sua flexibilidade, que aos poucos tu vai conseguir performar melhor, tanto na amplitude, como nessa conexão neural entre mente e músculo, porque no começo você está se adequando àquele novo estímulo, você está começando a aprender a se conectar com aquele exercício. Então no começo de imediato, às vezes você não pode sentir muito tanto o glúteo, mas depois você vai conseguindo ter essa mais conexão, você vai conseguir melhorar, lapidar a execução daquele exercício, porque de fato a técnica sempre vence o ego. Então foque na técnica de execução. E detalhe, a constância sempre vence o exercício perfeito. Então a constância é o mais importante também. Então pare de procurar o exercício mágico e comece de fato a executar o básico com qualidade, porque o básico com qualidade funciona de verdade. E detalhe, quando você quer analisar um contexto geral de querer desenvolver o glúteo no aspecto 3D, tu precisa entender que o glúteo, como eu falei, tem vários feixes, tem várias partes. Por exemplo, o glúteo em si ele tem glúteo máximo, glúteo mínimo, glúteo médio. Então, para você conseguir desenvolver esse glúteo no aspecto 3D, tu precisa estar englobando exercícios diferentes de glúteo para trabalhar o glúteo por inteiro, entendeu? Bem assim se aplica quando você quer desenvolver o quadríceps. Ah, se eu quero desenvolver o quadríceps, eu vou estar colocando exercícios específicos que vai trabalhar partes específicas do meu quadríceps, entendeu? Então, um exercício não anula o outro. Eu quero que vocês entendam que um exercício ele complementa o desenvolvimento do teu grupamento muscular, seja o desenvolvimento do quadríceps ou o desenvolvimento do seu glúteo. Então, um exercício ele complementa com o outro. Deu para entender? Ficou claro até aqui? Comenta aqui abaixo nos comentários para eu entender se esse vídeo ficou claro para vocês sobre a elevação pélvica e agachamento. Comenta aqui abaixo que eu tenho o maior prazer de responder um por um todos vocês, tá certo? Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like para eu entender que vocês gostaram desse vídeo, para que o YouTube consiga compartilhar esse vídeo para mais outras pessoas. Porque o intuito aqui de nós seres humanos é tentar se ajudar uns aos outros. Eu quero que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que a gente consiga ajudar mais pessoas em si e para que essas pessoas acabem tendo acesso a essas informações muito valiosas por sinais. E se você quer desenvolver o glúteo médio, aquela parte lateral do teu bumbum, eu convido você a clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Te vejo lá nesse vídeo que eu acabei de te recomendar. Fui!